Amém. Amém. Então, entregue a palavra. Eu quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Saudar as autoridades aqui em nome do prefeito. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês também. Sem demorar muito, porque não me resta muito tempo, não quero cansá-los. Convido a lermos um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 19, versículo 8 em diante. João 19, versículo 8 em diante. Diz assim o texto: E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado e entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, fala contra César. Esse texto da palavra do Senhor faz parte do contexto em que Jesus estava sendo julgado, nos últimos momentos antes da sua crucificação. E nesta noite eu gostaria de lhes trazer uma palavra sobre o tema consciência ou conveniência. No momento da crucificação de Cristo, no momento do julgamento de Cristo, muitos acontecimentos ali aconteceram, muitas coisas sucederam, e muitas pessoas se envolveram naquele grande evento. A cidade de Jerusalém estava alvoroçada, porque não era comum que alguém fosse crucificado daquela maneira. Não era comum que no dia da Páscoa houvesse um evento tão grande como aquele, de alguém ser julgado por ser acusado de dizer que era filho de Deus, por alguém ser acusado pelos judeus e ser sentenciado à morte por apenas ter feito bem, por alguém ser acusado e receber uma sentença da parte dos homens para perder a sua vida, simplesmente porque fez aquilo que Deus mandou que fizesse. Jesus está nessa situação. Ele está sendo agora julgado, como eu já disse, porque fez o bem. Está sendo julgado porque falsas testemunhas se levantaram contra ele. E os judeus, que são aqueles que o acusam por causa das suas conveniências, porque o acusam porque querem defender a sua própria lei, que satisfaz apenas os seus próprios desejos. Os judeus, se vocês olharem para o versículo de número 28 do capítulo 18, vão perceber que enquanto Jesus está sendo levado para ser julgado por Pilatos, eles evitam entrar dentro do lugar de julgamento, porque consideravam um lugar impuro para um judeu. Não sabiam eles que mais interessante era cuidar do seu interior do que o exterior. Eles tinham mais apreço por cuidar do exterior das coisas do que de dentro. E Jesus já havia dito: não sabem vocês que o que contamina o homem não é aquilo que está fora, mas sim o que sai de dentro da boca de vocês. Jesus está ensinando que mais importante é ter consciência do que agir por conveniência. Os judeus estão agindo por conveniência, e agindo por conveniência estão levando Jesus para ser julgado injustamente. Jesus está sendo julgado, e no momento em que ele está sendo julgado, pegar uma saidinha fora do lugar de julgamento e vai chegar diante dos judeus e vai perguntar: qual é a culpa deste homem? Eles olham para ele e dizem assim: não vamos te trazer ninguém se esse não for considerado malfeitor. Pilatos vai voltar e vai olhar para ele e vai dizer: esse homem não tem pecado. Ele volta para eles e continua dizendo a sua sentença: não vejo nesse homem pecado. Os judeus continuam insistindo. Pilatos, ele insiste em dizer que Jesus não tem pecado, mas tem uma coisa aqui: Pilatos está agindo por conveniência. Pilatos tem desejo
soltar Jesus, mas não solta, porque tem medo de os judeus não apoiarem mais. Ele está com medo de perder o apoio do povo. E é muito perigoso quando um governante ele ouve mais a voz do povo do que a voz da consciência. Ele ouve mais a voz da conveniência do que a voz da consciência. Pilatos está agindo por conveniência. Por agir por conveniência, está julgando o inocente e está o entregando à morte. Nós olhamos para essa história e ficamos imaginando o que poderia acontecer se Pilatos agisse diferente. Nós olhamos para essa história e percebemos que não é diferente nos nossos dias. Percebemos que muitos agem por conveniência, deixando de lado a consciência. No grupo de Jesus, também não era surpresa, porque tinha um discípulo que tinha por nome Pedro, que também estava agindo por conveniência. Pedro, em determinado lugar, no capítulo número 13, e último versículo do capítulo 13 do Evangelho de João, Pedro está conversando com Jesus. Jesus já havia se revelado como o Messias, como o Cristo, e Deus usou o próprio Pedro para dizer isso. Pedro, ele disse que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, e Jesus, ele confirma a palavra da boca de Pedro. Logo depois, Jesus começa a falar da sua morte, e Pedro começa a dizer assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Como é que o Senhor vai se entregar para morrer? Pedro vai tentar dissuadir Jesus da sua missão, porque age por conveniência até esse momento e não por consciência. Pedro não tem consciência que a missão de Jesus é salvar a humanidade. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas enquanto Pedro está agindo por conveniência, Jesus está agindo por consciência. Olha para Pedro e diz: Pedro, ainda antes que o galo cante por 3 vezes, tu vai me negar. Pedro fica com aquela palavra e se cala. Os minutos passam, as horas passam, Jesus vai ser pego pelos soldados quando ele está saindo do jardim chamado Getsêmani. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai acompanhar Jesus até o lugar onde ele está sendo julgado. E no lugar onde Jesus está sendo julgado, Pedro está acompanhando João, porque João era próximo do sumo sacerdote, tinha acesso à casa do sumo sacerdote. João entra, volta fora e chama Pedro. Pedro entra. Quando ele entra, um dos servos da casa olham para Pedro e diz assim: você também não é daqueles que anda com ele? Pedro olha para aquela pessoa que lhe diz isso e diz assim: não, esse aí eu não conheço. Está agindo por conveniência, porque quer agradar os outros. Não haja por conveniência, haja por consciência. Aquilo que você recebeu de Deus merece ser valorizado. Haja por consciência e Deus vai preservar isso nas suas mãos. Pedro age por conveniência, Jesus está agindo por consciência. Pilatos age por conveniência, porque está valorizando mais a sua posição legislativa. Mas Jesus continua agindo por consciência, porque ele sabe que a sua missão é maior do que qualquer outra coisa. Quem conhece e quem entende a sua missão não age por conveniência, porque entende que mais vale fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Nós caminhamos mais um pouco na Bíblia, vamos para Atos dos Apóstolos e encontramos um momento em que os discípulos foram presos porque estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles estão pregando, vão ser presos, jogados na prisão, e depois vai chegar os príncipes, os sumos sacerdotes daquela época, vão tirá-los da prisão e vão dizer assim: nós vamos soltar vocês, mas tem uma condição, nós não queremos que vocês preguem mais o nome desse Jesus. Pedro vai olhar para eles e vai dizer assim: julgai entre vós, se é mais interessante obedecer a Deus ou dar ouvido aos homens. Não haja por conveniência, haja por consciência, porque Deus vai respaldar os seus atos. Aquele que age por consciência, ele tem da parte de Deus um respaldo. Voltamos para o texto e percebemos que Pilatos está mais preocupado com o seu reinado. Ele está preocupado com o seu governo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele não veio para estabelecer reino terreno. O reino dele não é deste mundo. E foi isso que ele disse para Pilatos. Quando nós olhamos para a Bíblia e vamos para o versículo de número 35 e 36 do capítulo 18, percebemos que Pilatos vai interrogar a Jesus, depois de sofrer pressão mais uma vez do povo. Na pressão que ele está sofrendo, ele vai entrar dentro da sala de julgamento, vai chamar Jesus e vai dizer assim: o que foi que você fez? Tu é o rei dos judeus? Jesus diz assim: tu está dizendo que eu sou rei. Quem é você, Jesus? Você é rei? Jesus diz assim: meu rei não é deste mundo, não se preocupe não, que eu não vim te tomar do governo não. Se o meu reino fosse
deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Porque os homens agem por conveniência, porque não entendem que aquilo que receberam vem da parte de Deus. Quando nós olhamos para isso, vamos para a carta aos Romanos, capítulo de número 13, e percebemos que Paulo entendeu muito bem isso. E ele disse: toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E não há autoridade que não venha de Deus. Perceba, não há autoridade, ou seja, ele está falando da condição de poder fazer alguma coisa. Quem é que tem autoridade? É aquele que está debaixo de uma autoridade. É aquele que está debaixo de uma missão. O prefeito que está eleito, ele é prefeito porque está prefeito, foi eleito. Mas se perder o mandato, não mais tem essa autoridade de governar a cidade. A autoridade é isso, você recebe. É por isso que Jesus, quando ouve de Pilatos que ele poderia fazer isso ou aquilo com ele vai dizer assim: você não poderia fazer nada comigo se do céu não tivesse recebido. Porque toda a autoridade vem da parte de Deus. E o salmista entendeu muito bem isso. Ele disse assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder e a autoridade estão nas mãos de Deus. Então todos nós que estamos aqui nesta noite precisamos entender. Precisamos agir por consciência, porque a autoridade e o poder que recebemos vem da parte de Deus. E é Ele que nos concede as condições para fazer ou para deixar de fazer. Pilatos precisava entender isso. Mas quando olhamos para esse contraste entre Pedro e Pilatos, no relacionamento que eles tiveram, no encontro que eles tiveram com Jesus, percebemos que as atitudes que vamos ter depois de um encontro com Jesus é que vão falar mais alto na nossa vida. Pilatos teve a oportunidade de se arrepender. Eu já estou terminando, não quero cansá-los. Pilatos teve a oportunidade de se arrepender. Mas quando chegamos no versículo de número 8, quando que Pilatos já está atemorizado, já está com medo, porque já considerou a situação, já percebeu que Jesus não tem culpa. E quais eram as acusações que eles faziam contra Jesus? Disseram que Jesus era um malfeitor, disseram que Jesus era um insubordinado, chamaram Jesus de agitador do povo, disseram que Jesus havia blasfemado contra Deus, disseram também que Jesus era um causador de sedições, de confusões no meio da cidade. Pilatos, ele já tinha percebido que nada disso era verdade. Ele agora está com a oportunidade de reconhecer o seu erro e libertar aquele que é inocente. Mas ele não faz isso porque está agindo por conveniência. Pilatos age por conveniência. E quais são as características daquele que age por conveniência? Hipocrisia, covardia, mentira, inveja. Os judeus agiram por conveniência porque entregaram Cristo e entregaram Ele por inveja. Agem por conveniência. Pilatos vai entregar Jesus porque é covarde. Ele entende que Jesus é inocente, mas mesmo entendendo que ele é inocente, ele não tem coragem de abraçar as suas convicções. Nesta noite eu te pergunto: você já abraçou realmente essa fé que você diz ter no Senhor Jesus? Ou ainda continua agindo por conveniência? O irmão cantou aqui: é hora de tirar a máscara. É hora de tirar aquela máscara que você coloca quando entra dentro da igreja. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Pilatos age por conveniência porque não tem coragem de abraçar as suas convicções. Agora Pedro, quando nós olhamos um pouco mais à frente, vamos ver que após Pedro ser confrontado e perceber que errou, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, se não me falha a memória, nós vamos ver um momento em que Pedro vai se encontrar com Jesus. E quando ele entra no lugar onde Jesus está sendo julgado, a Bíblia vai dizer que ele negou Jesus pela terceira vez e ele caiu em si, porque o galo cantou. E quando o galo canta, Pedro lembra da palavra que o Senhor Jesus Cristo havia dito. E o que Pedro faz? Ele vai lavar as mãos como Pilatos? Não. Pedro vai chorar amargamente. Porque a marca daquele que deseja realmente agir por consciência é um coração sincero e arrependido diante de Deus. Do que nós precisamos para agir com consciência? Precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Precisamos ter um coração arrependido. O salmista Davi entendeu isso muito bem. E no Salmo 51 ele chegou a dizer:
Porque para Deus vale mais um coração quebrantado e contrito na sua presença. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado? É um coração quebrado. É um coração que não tem defesa diante de Deus. É aquele que se abre na presença do Senhor e lhe entrega toda a sua vida. É aquele que reconhece que a autoridade e o poder estão nas mãos do Senhor. Pedro compreendeu isso, chorou amargamente. E quando chegamos no Evangelho de João, nos últimos capítulos, ele vai ter agora um encontro marcante com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Pedro se encontra com Jesus após a ressurreição. E quando Jesus se encontra com Pedro, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele faz com aqueles que decidem agir por consciência. Pedro havia se arrependido, voltou para o lugar que Cristo mandou que ele voltasse. Ele disse para que eles fossem para a Galileia, pois após a ressurreição ele haveria de os encontrar. Quando Jesus encontra Pedro, ele havia feito uma fogueira, eles estavam pescando, Jesus estava ali preparando um cenário para a restauração de Pedro. E quando ele o encontra, ele vai lhes fazer 3 perguntas. Pedro nega 3 vezes e Jesus faz 3 perguntas. Olha só como é que acontece quando você decide agir por consciência. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus vai lhe fazer 3 perguntas. Que perguntas são essas? Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer assim, eu gosto do Senhor. Ele pergunta de novo, Simão Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer assim, com sinceridade, um coração arrependido, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia! O que é isso? É a revelação de alguém, de um coração que entendeu que tudo que tem vem da parte de Deus. E que a restauração que precisa está nas mãos do Senhor. Pedro estava dizendo, Senhor, eu fui fraco, te neguei, enfraqueci, me afastei do caminho, mas eu estou aqui te dizendo, eu te amo, me ajuda, porque eu quero voltar do lugar de onde eu deveria ter saído. Pedro foi restaurado, e o que é que se recebe depois que decide agir por consciência? Recebe autoridade. Jesus virou para Pedro e disse assim, Pedro, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Porque se você decidir agir por consciência, Deus tem um povo para você governar, prefeito. Deus tem uma cidade para você governar. Deus tem algo para entregar nas suas mãos a partir do momento em que você deseja agir por consciência. Não haja por conveniência, haja por consciência. E o que aconteceu com Pilatos? Pilatos, a história vai nos dizer que ele, após o momento da crucificação, antes do momento da crucificação, ele vai dirigir a palavra mais uma vez aos judeus. E ele vai libertar um homem chamado Barrabás. Ele está tentando fazer a coisa certa da maneira errada. Fazer a coisa certa, libertar Jesus da maneira errada, através da opinião do povo. Está agindo mais uma vez por conveniência. Ele está querendo ser respaldado, mas através das opiniões daqueles que não têm o amor de Deus no seu coração. Romanos 13, versículo número 10, diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se Pilatos realmente amasse ao Senhor Jesus Cristo, ele o haveria libertado. Mas como ele agia por conveniência, tudo que ele fez foi buscar o respaldo na boca do povo. E deixa eu lhe dizer, a voz do povo não é a voz de Deus. Pilatos não entendia disso, porque Pilatos não tinha compreensão da lei do Senhor. Mas no livro de Provérbios vai dizer que aqueles que buscam o Senhor entendem tudo. Não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Pilatos estava mais preocupado como as pessoas o haveriam de ver se ele tomasse por decisão libertar a Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui nessa noite. Qual vai ser a tua decisão nessa noite? Vai ser a de deixar que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida? Ou vai continuar agindo por conveniência e fazendo a sua vontade, vivendo segundo a vontade da carne e não fazendo a vontade de Deus? Pilatos teve a oportunidade da parte de Deus de mudar a história da sua vida simplesmente com uma decisão. A decisão nessa noite também está em nossas mãos. O que queremos? Queremos que Cristo transforme a nossa vida?
Ou queremos continuar agindo por conveniência e deixando a voz da consciência abafada para que Deus não fale em nossos corações? Qual é o caminho para que nós possamos agir por consciência? É deixar que o amor de Deus entre dentro dos nossos corações. Quando Paulo falou aos Romanos no capítulo 13, ele fala sobre a autoridade. Ele diz que a autoridade vem da parte de Deus. E dizendo isso, ele continua dissertando aos irmãos e dizendo que a autoridade é um ministro de Deus. Ela trabalha em favor do Senhor. Ela faz um serviço prestado a Deus. Mas mais na frente ele vai dizer assim: olha só, com efeito, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que ele está dizendo? Que se você tiver o amor de Deus dentro do seu coração, terá a disposição necessária para agir com consciência em toda e qualquer situação. Do que precisamos? Precisamos que o amor de Deus entre no nosso coração. Não teremos mais medo de tomar decisões firmes. Não teremos mais medo de fazer a vontade de Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 8, ele vai dizer: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se você realmente ama o Senhor Jesus, você obedece os mandamentos de Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que precisamos para agir com consciência? Amar de verdade a Jesus e entregar a nossa vida em suas mãos. Quem entendeu essa palavra? Eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo e agradeço por essa oportunidade.